Muitos pacientes começam um tratamento psiquiátrico e têm a sensação de que não melhoram nunca. Nesse vídeo eu vou explicar alguns motivos que podem ser por que o seu tratamento não está funcionando. Fica aqui comigo, mas antes não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e me mandar os comentários depois de terminar o vídeo. É comum que as pessoas tenham a sensação, quando começam o tratamento, de que elas vão começar o tratamento. Elas aceitaram ir no psiquiatra, elas foram, fizeram a consulta e elas começaram o tratamento. Então, parece que assim eu vou melhorar e eu nunca mais vou ter nenhum problema. E na prática, a gente sabe que nem sempre é assim. Um dos primeiros motivos que pode ser que o teu tratamento não esteja dando certo é um diagnóstico errado. A gente sabe que muitos pacientes chegam até o consultório do psiquiatra depois de ter passado por outros profissionais com um diagnóstico, por exemplo, de uma depressão que nunca melhora. E aí a gente vai começar a ver bem essa história, a gente vai começar a coletar essa história, a gente vai começar a entender melhor esse paciente e a gente vai entender que esse paciente não tinha uma depressão unipolar, ele tinha uma depressão bipolar. E aí ficava trocando de medicação, trocando de medicação, trocando de medicação e nunca melhorava, porque sempre estava o diagnóstico inadequado. Muitas vezes é comum também o diagnóstico inadequado, por exemplo, entre transtorno borderline e transtorno bipolar. São diagnósticos diferentes e que se o profissional não tiver uma experiência, não gastar tempo conversando com esse paciente, entendendo melhor essa história, vai ficar difícil. E na psiquiatria, realmente é difícil fazer diagnóstico. Transtorno bipolar, por exemplo, pode levar até 10 anos para ter um diagnóstico adequado. Isso são os estudos dos Estados Unidos. Então, é realmente difícil, porque a gente não tem um exame. É mais fácil quando a gente pode fazer um exame e ali está escrito o que é o problema da pessoa. Na psiquiatria é tudo muito subjetivo. Às vezes o paciente vai na consulta e ele está de um jeito, só que no dia a dia dele ele está funcionando de uma forma diferente. Então é como se o psiquiatra tivesse um retrato daquilo que está acontecendo naquele momento. E a gente precisa pegar todas as pistas para fazer o diagnóstico correto. Então muitas vezes um paciente vai num psiquiatra e ele tem um diagnóstico de acordo com aquele momento. E aí depois ele vai em outro e ele pode, pela experiência, ter um outro diagnóstico. Infelizmente, a gente ainda não tem como fazer esse diagnóstico de forma assertiva. A gente tem critérios, a gente tem avaliações que nos ajudam a guiar para fazer o melhor diagnóstico, mas muitas vezes é realmente difícil. Então, se o tratamento não está funcionando, é importante questionar. É um dos primeiros questionamentos quando a gente vai avaliar uma falta de resposta ao tratamento é o diagnóstico correto? Converse com o seu médico. Se, olha, é esse diagnóstico mesmo? Qual que é o meu diagnóstico? Porque muitos pacientes não sabem o seu diagnóstico. O médico começa a medicação e não diz, você tem isso ou você tem aquilo. Saiba qual que é o diagnóstico para você fazer o tratamento adequado. Porque eu não posso dar uma medicação sem saber exatamente o que eu estou tratando. E o paciente precisa saber qual que é o seu diagnóstico para poder ter o tratamento adequado. Um outro motivo que pode acontecer do tratamento não estar funcionando é o tempo de uso da medicação insuficiente. Então o paciente começa a medicação, no primeiro dia pensa, não melhorei. Espera o segundo, aí sente efeitos colaterais, pensa, não estou melhorando, só estou piorando. E não usa por tempo adequado. É muito comum que pacientes cheguem na consulta e falem, tomei isso. E aí tu começa a perguntar, mas por quanto tempo tu tomou esse? Esse eu tomei um comprimido e não tomei mais e me fez mal e esse medicamento não funciona para mim. E, na verdade, não. A gente tem um tempo mínimo. A maioria das medicações a gente precisa de 3 a 4 semanas. Em alguns casos, a gente precisa de 8 até 12 semanas para dizer que a medicação não funciona. Tem que ter isso. Outra coisa que acaba acontecendo, o paciente sente os efeitos colaterais e acha que a medicação não está funcionando. Porque primeiro sente os efeitos colaterais. Ou ainda, toma a medicação por 30 dias. Se sente super bem e para de tomar o remédio. E aí, quando para de tomar o remédio, os sintomas voltam. E aí pensa, esse remédio não funciona pra mim, porque eu tomei por 30 dias, melhorei, agora piorei de novo. Não, porque na química do cérebro não é tão simples e tão rápido para melhorar. Precisa de um tempo. A maioria dos transtornos mentais que a gente vai tratar, alguns para a vida inteira, vai precisar tomar medicação para a vida inteira. Outros a gente vai precisar de pelo menos um ano e meio, 6 meses, depende, mas não adianta tomar medicação um mês. A gente fala que a gente tem uma janela de oportunidade quando a gente começa a tratar. Se você começou a tratar e o médico fala, olha, você precisa tomar por esse período a medicação, não pare antes de tomar por esse período. Acredite no médico.
Confie no que o médico está falando. Ele estudou para poder te dizer que realmente precisa desse tempo. É o que os estudos mostram. Outro motivo que pode contribuir para que você não esteja melhorando é a dose insuficiente. O que é muito comum de acontecer? A gente começa sempre com a dose mínima. A maioria dos psiquiatras vai começar com a dose mínima. Mas às vezes a gente sabe que a dose mínima vai dar aquela melhoradinha. Então o que acontece? O paciente estava muito ruim. Ele começa a tomar a medicação. Ele sente melhor. Parece que do 0 foi pro 70%. Então tá muito melhor, começa a sentir que tá fazendo as coisas. Ou então antes não dormia, agora tá dormindo. Ou então antes estava comendo demais, agora não tá comendo. Então ele melhora algum aspecto da vida. Então ele pensa, melhorei, esse medicamento funcionou pra mim. E depois de um tempo, ele segue com essa dose mínima. E aí parece que já não faz mais efeito. Todo o efeito positivo que eu tive antes, o paciente começa a dizer, não, mas não, acho que eu não melhorei tanto assim. Acho que esse remédio não é bom pra mim. E qual é a orientação? Tem que ajustar a dose até chegar na dose máxima que o paciente tolere e que tenha o efeito desejado. Para aí sim eu poder dizer que o paciente não respondeu a essa medicação. Doses muito pequenas, a gente não pode dizer que o paciente não respondeu à medicação. Então, às vezes o paciente chega e fala assim, eu tomei 10 miligramas e não adiantou nada, não me fez bem. Tomei 10 miligramas por 15 dias. Tá, mas a gente tentou ajustar para 20? Porque depende muito da medicação, mas vamos dizer que a dose máxima seja 20. Tentou ajustar para 20? Não. Esse é outro ponto importante que a gente tem que cuidar em relação à questão da dose. Um outro motivo é que a medicação pode não ser aquela para você. Falou 3 pontos. Diagnóstico, tempo e dose. Tá, vamos dizer que isso tá tudo certo. Você fez tudo certo. O diagnóstico tá certo, o tempo que você tá usando tá certo e a dose que você tá usando tá certo. E mesmo assim você não melhorou. Isso pode acontecer? Pode. A gente infelizmente não tem ainda uma forma de olhar para o paciente e saber qual que vai ser a melhor medicação. Tanto que, por exemplo, para depressão a gente tem diversas medicações. Inclusive tem vários vídeos aqui no canal, para quem ainda não viu, vai lá olhar. A gente tem diversas medicações. Qual que vai ser a melhor? É a melhor que é para aquele paciente. Não existe qual que é o melhor antidepressivo. É muito comum as pessoas perguntarem, mas qual que é o melhor antidepressivo? O melhor é o que funciona para você. E pode ser que pro teu amigo, pro teu colega, pra tua mãe não seja o mesmo. Mas às vezes o médico não vai conseguir acertar de primeira. Alguns pacientes a gente vai ir tentando, a gente vai ter que ir fazendo um teste. Os médicos ficam testando a medicação em mim. Mas é que a única forma que a gente tem de saber o melhor jeito de funcionar é se a gente faz o teste, porque a gente não tem um exame que nos ajude a determinar de forma objetiva. Não, esse teste aqui, esse medicamento aqui é o melhor para esse paciente. Então a gente vai de acordo com o perfil de efeito colateral, a gente vai de acordo com o que a gente quer. Se o paciente não está dormindo, eu vou pensar numa medicação que dê um pouco de sono. A gente vai ajustando conforme o perfil do paciente, aquilo que ele quer e o perfil de efeito colateral. Mas assim, o que eu quero resumir com isso? Não desista no primeiro tratamento. Se você tomou uma medicação e não deu certo, não desiste. Tem outras medicações que podem te ajudar. A gente tem uma gama muito grande de medicações dentro da psiquiatria, combinações de medicações que a gente pode fazer. Às vezes, tomou uma medicação inicial, ela te ajudou um pouquinho, mas em outro aspecto não ajudou, a gente pode fazer combinações. Então não desista do teu tratamento. Você pode melhorar. Observe esses pontos, converse com o seu psiquiatra sobre esses pontos e veja uma opção para que você possa melhorar. Dentro da psiquiatria, a gente acaba tendo muitos pacientes que não respondem e que a gente fala que são transtornos resistentes, refratários, existe, mas muitos pacientes melhoram. E a gente não pode desistir de melhorar a qualidade de vida. Não esquece de compartilhar esse vídeo com pessoas que precisam. De repente você conhece alguém que não está melhorando, que não está fazendo o tratamento adequado. Compartilhe esse vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e comenta aqui. Comenta suas dúvidas, o que está acontecendo com a tua medicação para a gente poder trocar. E quanto mais inscritos a gente tiver no canal, mais vídeos eu vou poder disponibilizar sobre psiquiatria.